no livro das Lamentações, capítulo de número 3. Livro das Lamentações, capítulo 3, nós vamos ler a porção do verso 21 até o verso de número 26. O profeta: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Oremos. Nosso bondoso, gracioso e misericordioso Deus, Criador de todas as coisas, Criador dos céus, da terra, do mar, de tudo que neles há, Deus de toda a providência, Deus que antes mesmo da fundação do mundo nos amou e com amor eterno nos atraiu para ti. Deus que enviou o seu unigênito, o seu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo, e o seu Filho sofreu, foi espancado, foi escarneado pelos homens, morreu na cruz do Calvário, morte que nós deveríamos morrer, mas pelo teu grande poder ressuscitou, ascendeu aos céus, está sentado à tua destra, intercedendo por nós. Louvamos o teu Filho, nosso Senhor. Louvamos o teu Santo Espírito, Consolador eterno, aquele que tem testificado em nossos corações acerca das tuas verdades. Te louvamos pela tua santa palavra, palavra que tu mesmo inspirastes e tem ao longo da história tem preservado e tem permitido que hoje, livremente, abríssemos e possamos lê-la e possamos ser instruídos pela tua palavra, pela tua revelação. Te louvamos pela tua igreja, pelo teu povo, espalhados por todos os cantos do mundo, mas te louvamos especialmente por este local, por esses irmãos que o Senhor tem chamado, que o Senhor tem abençoado. Te louvamos pelo dia do Senhor, pelo esse privilégio imenso que podemos, como teu povo, nos reunirmos para te cultuar, para engrandecer o teu nome. Te louvamos pelo privilégio de podermos te cultuar e te servir, mesmo sabendo que tu és Deus, que tu não necessitas do nosso serviço, mas nós te agradecemos, porque mesmo sendo Deus, o Senhor nos dá tão grande privilégio de podermos te servir. Queremos fazê-lo sempre com alegria, Senhor, com júbilo no coração, com temor, com tremor, na plena convicção de que tu és o Deus excelso, o Criador de todas as coisas, e que teus olhos a tudo vê. Portanto, perdoa-nos, Senhor, as nossas faltas, nossos pecados, quebranta-nos, e nesse momento de meditação da tua palavra, que as nossas mentes possam estar atentas àquilo que vamos ler e àquilo que vamos ouvir. Em nome do teu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo, é que oramos e pedimos a tua bênção. Amém. Os irmãos podem assentar-se.
Aproveitando um pouco da exposição do presbítero Zoênio pela manhã, no qual ele falou da renovação do pacto do povo com Deus, com base em Deuteronômio, lembrando que Deus um dia chamou Abraão, lá da terra de Ur da Caldeia, um homem ímpio, idólatra, mas que Deus, por sua graça e sua bondade, o chamou e disse a ele que, através dele, faria uma grande nação e todas as famílias da terra seriam abençoadas. Depois Deus chama os patriarcas, Jacó. Depois o povo é levado cativo para o Egito. Deus os resgata com mão poderosa. E como temos lido lá na igreja com o presbítero Zoênio, Deus vai treinar aquele povo, vai ensinar aquele povo, antes de chegar na terra prometida, de como aquele povo deveria proceder, como aquele povo deveria ser obediente ao Senhor. E se aquele povo fosse obediente a Deus, receberia dele as bênçãos. Mas também Deus alerta ao povo de que se ele fosse desobediente aos estatutos, aos mandamentos que Deus havia estabelecido, aquele povo também seria alvo da justiça de Deus. O mesmo Deus que é amoroso, que é misericordioso, que é bondoso, que é fiel, como veremos nessa noite, é o mesmo Deus que é justo. Então, infelizmente, quando olhamos para a história do povo de Deus, infelizmente não é uma história de plena obediência, de constante obediência, mas são momentos de subida, momentos de declínio. Lemos na história dos reis que vem um rei, faz tudo que é bom diante do Senhor e a nação prospera. Depois vem um outro rei que é mau e leva a nação a deixar de receber as bênçãos do Senhor. E nós nos perguntamos por que isso acontece? Porque em alguns momentos Deus há de exercer mais a sua justiça do que a sua misericórdia, pensando assim numa perspectiva humana. E reconhecemos que é porque tantas e tantas vezes essa nação que Deus tem amado, o seu povo, se distancia dele, se distancia da sua palavra. Já há algum tempo, eu não tenho mais aquilo que a gente chama televisão aberta para assistir os noticiários. Mas nem precisa, né? Quando abrimos o celular para ver alguma notícia, o que mais nós percebemos são tragédias, são momentos de grande aflição, de tribulação, que corre os quatro cantos desse mundo, né? E antes, quando pensarmos assim, e é a minha área, para os irmãos que não sabem, eu sou professor, a gente pensava assim, isso acontece só com aquelas nações mais pobres, mais subdesenvolvidas, que estão sofrendo com a fome, com a miséria. Mas hoje percebemos que nações outrora fortes, e até cristãs, como nações da Europa, e outras que têm sido consideradas de grande estabilidade, como os chamados países nórdicos, todos eles enfrentam grandes adversidades, grandes tribulações, grandes caos, vamos dizer assim. E a pergunta que novamente nós fazemos, por que isso tem acontecido? E a resposta não pode ser diferente. É porque essas nações também têm se distanciado de Deus, têm se distanciado da sua palavra. O texto que escolhi para a nossa meditação nessa noite, na realidade não tinha escolhido para a nossa meditação nessa noite, tinha escolhido para a meditação domingo passado, lá na igreja, enquanto o pastor Isaías estava aqui, mas não pude fazer por essa virose que já percebi que não é uma peculiaridade só nossa lá de Belém. Os irmãos aqui têm sofrido também. Fui acometido e não pude, então, falar aos irmãos
à noite do domingo passado. E então, quando soube que vinha para cá e tendo que falar, eu disse, vou falar aos irmãos aquilo que Deus tem falado ao meu coração. E o livro das Lamentações, na realidade, nós temos duas grandes mensagens no livro. Uma mensagem maior, que toma a maior porção do livro, que não é a ênfase que eu quero dar nessa noite, mas precisamos tê-la em mente para entender o pano de fundo ou o contexto em que estava vivendo o profeta. Era que a nação de Judá estava vivendo, podemos dizer assim, um caos nacional. É o que nós encontramos lá no livro da 2 Reis, nos capítulos 24 e capítulo 25. A nação havia sido destruída. Na realidade, por causa do distanciamento da nação de Deus, Deus havia permitido que os babilônicos invadissem. E então, num primeiro momento, os babilônicos, eles, liderados por Nabucodonosor, eles pegam os jovens, os mais fortes, levam cativos e levam esses jovens a viverem em terra estranha, exilados e vivendo como escravos. Depois, então, eles retornam e levam uma outra parte do povo. E posteriormente, então, já sem aqueles que poderiam defender a nação, eles então entram, roubam os utensílios de Deus, destroem os muros, destroem o templo, e apenas uma pequena parte do povo fica ali. E a situação é um povo escravizado, sujeito a serviços forçados, um povo desconsolado, desesperançoso, abandonado, muitos exilados e escravizados em terra estranha. Aquela nação outrora pujante, agora tinha perdido o seu esplendor. Isso nós vamos lendo ao ler todo o livro das Lamentações. A liderança e os seus príncipes, seus sacerdotes agora são humilhados, não são mais reconhecidos. A fome, ela se estende de forma tão terrível e tão grave que o texto sagrado diz que as mães, por causa da fome tamanha, elas assavam os próprios filhos para terem o que comer. Essa era uma situação muito difícil em decorrência desse abandono, aquilo que Deus tinha colocado como seus mandamentos, estatutos e juízos. E então é nesse quadro que nós temos o texto que nós temos para a nossa meditação. É o outro lado da moeda, é a outra situação. De um lado, a situação caótica do povo. Porém, o profeta, ele começa a refletir tanto naquela situação, sabendo que a situação do povo ela era decorrente do próprio Deus ter permitido que aquilo acontecesse, porque o povo tinha desobedecido e não tinha ouvido as advertências. Durante cerca de 120 anos, Isaías vinha advertindo o povo que ele deveria se voltar para Deus e abandonar seus pecados. Durante 40 anos, Jeremias vinha também fazendo a mesma advertência, mas o povo não havia escutado. E agora, então, o profeta, diante daquela questão, ele vai tirar os seus olhos daquela situação caótica. E ele vai voltar os seus olhos para Deus. É o mesmo que acontece lá no Salmo de número 73, os irmãos devem saber. E da última vez que eu vim aqui foi justamente sobre esse Salmo que eu compartilhei com os irmãos.
O salmista está na mesma situação, ele diz que os pés dele quase vacilavam, por quê? Porque ele estava olhando para a prosperidade dos ímpios. Os seus olhos estavam voltados para a prosperidade dos ímpios. Mas quando ele caiu em si e começou a olhar para Deus, para quem Deus era, então toda a sua história vai ser modificada. É isso que nós temos aqui no texto que nós acabamos de ler. O profeta, ele está, de um lado, olhando toda aquela situação do povo, e ele não está, obviamente, fazendo vista grossa àquela situação, mas agora ele volta os seus olhares para Deus. E ele então se pergunta, o que é que pode me dar esperança diante de um quadro tão difícil? E então nós vemos a resposta dada pelo profeta. Mas a primeira coisa que eu quero chamar a atenção dos irmãos e de todos nós, a começar por mim, é que muitas vezes, infelizmente, por causa da nossa fraqueza, nós acabamos tirando os nossos olhos de Deus, do seu Filho, e acabamos nos preocupando apenas com as circunstâncias, com aquelas coisas que estão ao nosso redor. Na última meditação que eu fiz lá na igreja, compartilhei com os irmãos há mais ou menos umas 3 semanas atrás, foi justamente Hebreus capítulo 12. E a ênfase que eu dei naquela ocasião, que também serve para a nossa meditação hoje, é que nessa caminhada cristã, nessa corrida cristã, o corredor, ele tem que desembaraçar-se de todo o peso do pecado que tenazmente assedia, de forma negativa, mas de forma positiva diz o texto sagrado lá que ele não pode perder de vista, não pode deixar de olhar para o autor e consumador da nossa fé. E os irmãos sabem que um corredor, quando ele está correndo, ele está com os olhos fitos na linha de chegada. Ele não fica olhando para os lados, ele não fica se entretendo com as coisas que estão do lado, e nem com as circunstâncias que estão ao seu redor, porque certamente isso fará com que ele não corra bem. E é assim conosco. Quando nós deixamos de olhar para Cristo, para o nosso Deus, para aquilo que Ele é, e começamos a olhar apenas para as circunstâncias que estão ao nosso redor, nós perdemos de vista aquilo que deve nos trazer a esperança. E é isso que o profeta, então, vai falar. E então, o profeta se pergunta, no verso 21, o que é que eu devo trazer à minha mente? O que é que eu devo trazer à minha memória? E que diante das tribulações, dificuldades da vida que todos nós passamos, quer sejam dificuldades nacionais, como eu mencionei aqui, ou como o contexto de um caos nacional, quer sejam às vezes particulares, lembrando do caso de Jó, das dificuldades, das tribulações que Jó teve, mesmo não tendo pecado, porque Deus diz que ele era um servo, era justo Ló, né? Então essas dificuldades, essas tribulações sempre nos acometerão. E a nossa pergunta deve ser sempre, Senhor, o que é que eu devo trazer à minha memória? O que é que me deve trazer esperança? O que é que pode me sustentar diante das dificuldades, diante de quando o mar parece bravio, quando as ondas parecem que vão me afogar, vão me sufocar? O que é que eu devo pensar? O que é que eu devo olhar? E então a resposta que nós temos no texto é a primeira: o reconhecimento de que Deus é misericordioso. O reconhecimento que
apesar dos pesares, o nosso Deus, ele tem sido um Deus misericordioso. O Salmo 136, que pedi ao presbítero Tiago que lesse, é um refrão mostrando como Deus tem sido, ao longo da história, misericordioso. Como Deus foi misericordioso com o seu povo. Como Deus foi misericordioso na criação de todas as coisas. Como Deus foi misericordioso na providência do seu povo de resgatar o povo escravizado no Egito. E de como Deus, que é o mesmo Deus de ontem, de hoje e será eternamente, como Deus se mantém misericordioso para com o seu povo. E o profeta diz que Deus é misericordioso. Ele diz assim: o que é que pode me dar esperança? E a primeira resposta que ele dá é que as misericórdias do Senhor, em primeiro lugar, são a causa de não sermos consumidos. Todos nós somos homens falhos, somos pecadores. Todos nós nos conhecemos. Nós sabemos como é o nosso coração. Nós não podemos sondá-lo inteiramente, porque só quem faz isso é o Senhor. Por isso que, como salmista, devemos orar: Senhor, vê se há em mim caminhos maus e salva-me, Senhor, desses caminhos. Mas naquilo que nós podemos enxergar de nós mesmos, nós sabemos que quantas vezes somos soberbos, orgulhosos. Quantas vezes travamos uma luta terrível, porque, como diz o apóstolo Paulo, queremos fazer o bem, mas acabamos não o fazendo. E não queremos fazer o mal, mas acabamos fazendo tantas vezes. E é diante desse quadro que nós podemos olhar e dizer assim: mas Deus é misericordioso. E a misericórdia dele é a única razão pela qual nós não somos consumidos, apesar de quem nós somos, apesar do nosso merecimento. Porque até as nossas boas obras, diz a palavra do Senhor, elas não passam de trapos de imundícia. Nós não temos, pela força do nosso braço, de nos orgulharmos de nada, de mostrarmos jactância. Pelo contrário, devemos sempre estar como homens carentes, necessitados e sempre quebrantados diante do nosso Deus, reconhecendo que é porque Ele é misericordioso que nós não somos consumidos. Mas o salmista ainda, o profeta, ainda falando da misericórdia do Senhor, ele diz que a misericórdia do Senhor não é apenas a causa de não sermos consumidos, mas a misericórdia do Senhor, ela é eterna. Como diz o salmista no salmo que lemos há pouco, ela dura para sempre. Ou seja, Deus para com seu povo, Ele não é misericordioso aqui e acolá. A sua misericórdia dura para sempre, a sua misericórdia é eterna para conosco. E mais que isso, a misericórdia do Senhor, ela não é, novamente eu digo, um evento isolado, mas diz o profeta que ela se renova diariamente em nosso favor. Que coisa boa é podermos acordar e logo que acordamos, podermos dizer que a misericórdia do Senhor está sendo renovada em nosso favor naquele momento, naquele novo dia. E que o que é que aconteça conosco durante o transcorrer daquele dia, nós temos ciência de que Deus tem sido misericordioso para conosco. Que grande privilégio nós temos como povo de Deus de sabermos disso. De considerarmos diariamente na sua misericórdia. E quando nós pensamos em misericórdia, o conceito mais natural sobre misericórdia é o conceito de compaixão pelo necessitado. Compaixão por aquele que está incapacitado em momento de angústia. Compaixão por aquele que está endividado
e que não tem direito nenhum de reivindicar um tratamento que lhe seja favorável. É assim que nós devemos nos apresentar diante do Senhor. É assim que nós somos. Nós somos necessitados. Nós somos incapacitados de resolver toda a angústia que pode nos circundar. Nós somos incapacitados de pagarmos a dívida do nosso pecado. Nós não temos direito a nenhuma reivindicação de tratamento favorável da parte de Deus. Mas mesmo assim, Deus é misericordioso. E a sua misericórdia dura para sempre. E ela se renova a cada manhã em nosso favor. Que coisa boa é podermos, em momentos de dificuldade, seja qual for, nós podermos acordar e lembrar que Deus é misericordioso. O profeta vai mais adiante. Ele diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Mas agora ele também volta os seus olhares e o seu pensamento para um outro atributo de Deus. Ele diz: grande é a fidelidade do nosso Deus. Deus não é homem para mentir. Deus não é homem para não cumprir as suas promessas. Aquele que começou a boa obra em cada um de nós haverá de completá-la. Aquele que prometeu a Abraão que dele faria com que todas as famílias da terra, aqueles que um dia seriam chamados seus eleitos para serem abençoados, esse Deus, ele não falha, ele é fiel, ele cumpre aquilo que ele promete, diferente muitas vezes de nós, que não cumprimos aquilo que falamos. Afirmar, quando o profeta diz que grande é a fidelidade do nosso Deus, ele está afirmando que Deus é totalmente verdadeiro em tudo que ele diz. Que Deus é digno de toda a confiança em todos os seus aspectos, nas suas promessas, nas suas doutrinas, na história. Que em Deus não há nenhuma falsidade, nem engano. Que a fidelidade de Deus está ligada à sua imutabilidade. É que ele não muda de ideia. Se ele prometeu ser fiel ao seu povo, ele vai ser fiel ao seu povo. Que Deus não se arrepende como nós. 1 Samuel 15, 29. E que seus propósitos permanecem firmes através das gerações. Números 23, 19. A fidelidade do Senhor é o seu compromisso em cumprir todas as suas promessas, desde as alianças que ele fez no Antigo Testamento até a sua promessa de salvação em Cristo Jesus. Deus é fiel. Em resumo, quando o profeta fala que grande é a fidelidade do nosso Deus, ele está dizendo: Deus é fiel. Deus é muito mais do que... o fato de dizermos que ele é fiel significa muito mais do que uma declaração superficial. É um reconhecimento da natureza divina, da sua natureza imutável, da sua natureza verdadeira, da sua lealdade para com seu povo, que cumpre todas as suas promessas e sustenta o seu povo com amor inabalável em meio a circunstâncias difíceis. Eu lembro de Abacuque e da oração de Abacuque. Ainda que a videira não floresça, ainda que a vide não dê o seu fruto, ainda assim eu confiarei no Senhor, porque Ele é fiel nas suas promessas. Ainda assim eu louvarei ao meu Deus. E é isso que deve sempre vir à nossa memória.
Em terceiro lugar, a primeira, Deus é misericordioso. Deus é fiel. E em terceiro lugar, verso 24, o profeta diz: Deus, Ele é a minha porção. Diz o verso 24, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma. O que é que o profeta está querendo dizer quando ele fala que a minha porção é o Senhor? Na realidade, essa declaração, ela ecoa a linguagem dos levitas. Nós lemos lá no livro de Números, capítulo 18. Todas as tribos de Israel receberam uma porção de terras, mas os levitas não receberam. E a mensagem é clara aos levitas: vocês não precisam de terras. Eu sou a porção de vocês. E é isso que deve sempre vir também à nossa memória, meus irmãos. Deus é a nossa porção. Ainda que, obviamente, tenhamos bens materiais, haja segurança e haja reconhecimento dos outros acerca de nós, mas tenhamos em mente que o ter a Deus como a nossa porção é essencial. É a mesma coisa que o apóstolo Paulo vai dizer quando ele instrui, que Deus diz: a minha graça te basta. A graça do Senhor nos basta. Às vezes nós não aquilatamos o que significa isso, porque nós nunca estamos plenamente satisfeitos com aquilo que temos. Queremos sempre mais. E não olhamos nessa perspectiva de que Deus é a nossa porção. Ele é o essencial. Ainda que nos falte tantas coisas, como estava a faltar naquele contexto a nação judaica. Deus, diz o profeta, Deus é a minha porção. Meus irmãos, e em quarto lugar, o profeta olha para a misericórdia de Deus, olha para a sua fidelidade, olha para o fato de que Deus era a porção da sua alma. E no verso de número 25, o profeta diz: bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Bom é o Senhor. As circunstâncias podem nos ser difíceis aos nossos olhos, mas nunca esqueçamos acerca da bondade do nosso Deus. Deus é bom e sempre será bom para conosco. Mesmo quando as coisas não caminham como nós achamos que elas deveriam caminhar, Deus, pela sua bondade, está preparando que todas as coisas cooperem para o nosso bem. É Deus quem está fazendo isso. Deus é bom. E precisamos reconhecer a sua bondade. Precisamos reconhecer que este é um dos atributos do nosso Deus. Precisamos entender que a bondade de Deus, ela pode ser compreendida por nós dentro daquilo que nós chamamos de fé reformada, como aquilo que Deus nunca perde, aquilo que faz parte da sua própria essência. Deus é inerentemente bom. A sua bondade é constante e imutável. Ele não se torna mais ou menos bom. Deus é bom em todas as situações e em todas as circunstâncias. Em resumo, a bondade de Deus é um atributo fundamental do seu ser, que é manifestado desde a criação, é manifestado na sua providência,
é manifestado em nós através da salvação que temos em Cristo Jesus. A sua bondade é eterna, a sua bondade é imutável, a sua bondade é soberana. Deus é bom. Deus é bom para com o seu povo, para aquele que ele escolheu. Eu confesso que teria muita coisa a dizer, mas eu quero dizer aos irmãos que esse texto para mim, e oro ao Senhor que para os irmãos também, ele possa servir como incentivo a viverem dia por dia para o louvor da sua glória, tendo sempre e olhando sempre para a vida particular de cada um de nós, para a nossa vida familiar, para a nossa vida como congregação, como igreja, olhando sempre nessa perspectiva correta, de que independente as dificuldades e circunstâncias que temos passado ou venhamos a passar, que a palavra do Senhor sempre nos leve a olhar para Deus e com os olhos fitos no Senhor possamos reconhecer a sua misericórdia, a sua fidelidade, a sua bondade e que Deus é essencial para cada um de nós e para a nossa congregação aqui. Que Deus abençoe. Amém. Vamos orar novamente. Nós te agradecemos, Senhor nosso Deus, pela breve meditação que podemos fazer na Tua palavra, Senhor. E pedimos, Senhor, como eu lembro, cantamos um cântico tão antigo, que não olhemos tanto as circunstâncias, as dificuldades, mas que os nossos olhares, como Teu povo, possam estar voltados para a Tua misericórdia, para a Tua fidelidade, para a Tua bondade, para o fato de que outrora todos nós andávamos de acordo com o curso deste mundo, segundo o nosso próprio modo de pensar e tantas vezes distante do Senhor. Mas o Senhor, com amor misericordioso, nos atraiu para Ti. O Senhor nos salvou. É o Senhor quem tem nos fortalecido, é o Senhor quem tem nos mantido, porque sabemos que nada vai acontecer pela força do nosso braço, mas só porque o Senhor, bondosa e misericordiosamente, tem agido no nosso meio, usando irmãos, usando a sua palavra, para que todos nós fôssemos incentivados a correr a corrida cristã, de modo que os nossos olhos possam estar sempre fitos no Senhor. E possamos sempre, ó Deus, reconhecendo aquilo que Tu és, a Tua grandiosidade, e reconhecendo que somos carentes de Ti, que precisamos diariamente da Tua bênção, da Tua mão poderosa nos ajudando. Possamos viver a nossa vida cotidiana, no nosso trabalho, nas nossas relações, fazendo tudo e todas as coisas para o louvor da Tua glória. Sabendo que o Senhor não dormita nem dorme. E o Senhor tem feito todas as coisas de forma bondosa, de modo que todas as coisas, mesmo aquelas que nós não entendemos por causa da nossa mente finita, mas sabemos que o Senhor tem feito porque o Senhor nos ama e que essas coisas, elas cooperem para o nosso bem, para o nosso crescimento como servos do Senhor, no serviço que temos a prestar ao Senhor, como congregação,
como irmãos, e que tudo que façamos, Senhor, de fato, possa ser para o louvor da Tua glória e possamos estar, dia por dia, submetidos à Tua santa, boa e agradável vontade. Nos abençoa, Senhor. Nos prepara, Senhor, para a semana que vamos começar. E que a cada dia, Senhor, em cada labuta nossa, reconheçamos a Tua misericórdia, a Tua fidelidade e a Tua bondade. Oramos assim, Senhor, e pedimos, clamando por isso, porque conhecemos o nosso coração, conhecemos que tantas vezes o nosso olhar quer se desviar daquilo que deve ser o foco do nosso olhar, a obra redentora e salvadora do Teu Filho amado em nosso favor na cruz do Calvário. Oramos no nome de Jesus, o Santo de Israel. Amém, Senhor. Amém.